Fala aí, galera do Ranking, vamos fazer um comentário hoje sobre as medidas que o governo tomou em relação aos caminhoneiros. Primeira coisa, vamos entender um pouco o pano de fundo do porquê o governo está fazendo essas concessões para o caminhoneiro, etc. Todo o pano de fundo é a votação da reforma da Previdência. É aí que o governo vai ganhar ou perder o jogo. O problema é que você tem uma oposição bem organizada e barulhenta querendo chutar o pau da barraca e derrubar as reformas para o Brasil e logo para o saco que eles ganharem a próxima eleição. Você tem lobbies de altos servidores públicos também minando essa reforma com medo de perder os seus privilégios. A CCJ é a comissão que vota preliminarmente esse tipo de matéria, já adiou a votação para a semana que vem, então realmente assim, o jogo está bem empatado, o governo está começando a ficar nervoso, e a última coisa que o Bolsonaro quer nesse momento é uma greve de caminhoneiros. Esse seria o pavor aí que paralisaria o país, que afundaria essas votações das reformas tão importantes. Então o governo começou a jogar uma série de cenouras aí para os caminhoneiros, algumas cenouras bacanas que são boas para o país, por exemplo, o investimento em infraestrutura, melhorar as estradas, etc. Isso é muito bom. Fez uma outra coisa que é ruim, que é dar uma canetada na Petrobras lá para não ter aumento. Não adiantou, passou uma semana e a Petrobras aumentou o preço assim mesmo, apesar de que essa canetada, como a gente gravou aqui no vídeo, é um erro econômico. E agora ocorreu mais um erro na nossa opinião. A gente respeitosamente acredita que essa medida é populista e aumenta ainda mais o problema, que é o seguinte: o governo deu mais crédito para os caminhoneiros para oficialmente renovar as frotas, fazer manutenção. O fato é que isso vai aumentar a frota em circulação, né? Se o caminhão estava parado, quebrado, vão arrumar e colocar na estrada, ou pode ser usado para comprar um novo caminhão. E agora a gente vai mostrar para vocês um gráfico muito interessante que ilustra isso. Veja aí na tela. Você tem na linha de baixo o PIB brasileiro, ou seja, é a linha da economia real. A quantidade de bens e serviços que estão circulando pelo Brasil é diretamente proporcional ao PIB. Ou seja, mais saco de feijão circulando, mais eletroeletrônicos, mais matéria-prima. Essa é a linha das mercadorias que estão sendo produzidas no Brasil e que precisam de circulação. A linha de cima você vê que é o número de caminhões no Brasil. Até 2010, as duas linhas vinham mais ou menos equilibradas. Porém, a partir de 2010, especialmente 2012 com o governo Dilma, a linha de caminhões começa a descolar da economia real. Você tem muito caminhão para ofertar e pouca mercadoria para transportar. E além disso, o governo ainda começou a artificialmente a segurar o preço do diesel para manter os caminhoneiros felizes, gerando prejuízos na Petrobras e fazendo cada vez mais um incentivo para ter mais e mais caminhão na rua. Pela lei universal de oferta e demanda, é uma lei igual da gravidade, ela funciona na base da natureza, não tem como um político dar uma canetada e cancelar a lei da oferta e demanda. Quando você tem muito caminhão e pouca mercadoria, o preço do frete acontece o quê? Vai caindo. Todo mundo desesperado para transportar, pouca coisa para levar, o preço do frete cai, e uma hora essa conta da Petrobras estoura. Ou seja, de repente inverteu a curva e tinha um monte de caminhoneiro parado, sem coisa para transportar, recebendo um valor baixo pelo transporte, e aí explodiu essa greve que a gente viu ano passado. Isso acontece quando o governo não respeita as leis naturais da economia, trabalhar com a economia seguindo o rio, ele tenta nadar contra a corrente. É a mesma coisa que a gente vê na Venezuela o tempo inteiro, é o que a gente está vendo na Argentina, agora o governo desrespeitando as leis da economia, e a gente não pode ter o nosso governo brasileiro sem aprender com as lições do passado. A gente entende o momento político, Bolsonaro e a equipe econômica dele sabem que isso vai ser um tiro no pé, só que a gente não pode deixar essa pressão de curto prazo, que é a pressão da Previdência, atrapalhar uma questão que não tem nada a ver com a Previdência, que é o bom equilíbrio econômico do nosso transporte, a nossa malha viária. Então a gente acha que o governo deveria manter os investimentos em infraestrutura que estão certos e não tomar essas medidas populistas aí que só vão gerar um problema ainda maior lá para frente. Se você gostou desse vídeo, acompanhe a gente nas redes sociais.